E aí pessoal, eu sou o Matt Bala e estamos aqui trazendo mais um resumo dessa madrugada de sábado para domingo de A Fazenda 17. A gente vai começar mostrando um vídeo porque o pessoal tá tentando colocar um nome diferente pro grupão. E eles têm dois nomes que eu quero saber qual nome você prefere. Vamos ouvir. Tudo que tá lembrando, né, da equipe. Não, o nome do grupão. Deixa abaixo. A divisão. Deixa abaixo. A Tem doce de divisão. leite de vocês lá dentro da gaveta, que você vê? Os alimentadores. Pode pegar. Deixa abaixo. Você não aprendeu o nome? Doce de leite eu acho Você quer inventar um nome na sua cabeça? A gente tem um nome. Vocês. Então você faz parte de um corpo. Vocês ouviram? Na opinião do Dudu, o nome seria A Divisão e na opinião da Carol seria Os Alimentadores. Qual desses dois nomes vocês preferem? Escreve aí. Eu curto mais A Divisão. O nome do grupão seria A Divisão é muito bom. É muito bom. Já a Carol deu a sugestão dela que seria Os Alimentadores. Diga aí qual é a sua opinião, qual é o melhor nome para esse grupão aí. Ó, chega nosso canal aqui e deixa o like, por favor. Nossa meta são de 1000 likes nesse vídeo, então clica no like para me ajudar. Conto muito com o seu apoio e a sua colaboração, beleza? Vamos lá, que a gente tem várias outras coisas para falar. Vamos falar agora primeiro sobre a decisão da Rayane, a fazendeira. Bom, ontem a Rayane estava lá no rancho do... Eu ia falar rancho do Carlinhos Maia. O rancho da fazendeira, e ela definiu o seu voto, a sua indicação. A Rayane afirmou que vai indicar a Saori diretamente para a roça dessa semana. Alguns peões, inclusive ali no rancho, né, tinha o Nizam, tinha o Valério, eles disseram que talvez a Saori seja a planta no jogo. Vocês acham que a Saori é a planta? Coloca aí nos comentários, por favor. Vamos agora resumir várias coisas que aconteceu durante as últimas horas em A Fazenda. Olha só, gente, os peões estão no rancho, gente. E no rancho, o Nizam disse que Shaya ficou revoltado com ele por conta da conversa pela manhã. Isso é realmente verdade, tá? Já a Rayane contou o que aconselhou com o Guilherme sobre a Carol. E a Rayane disse que ficou do lado da Carol nessa questão do Guilherme, dizendo que a Carol era mina do job. Isso mesmo. Ainda na conversa, o Nizam disse que avisou o Shaya que ele iria para uma roça. Né, iria para a próxima roça. Isso realmente aconteceu. Eles disseram que não pretendem salvar o Shaya no Resta 1 da próxima formação da roça. Então o grupão vai jogar o Shaya aí, né? Jogar logo para os leões. Vocês acham que realmente o Shaya merece ir para a roça? E houve uma reviravolta depois da edição da Record, né? Depois do que a Record transmitiu ontem, no sábado à noite, o Shaya meio que deixou em aberto sobre socar 10 pessoas. Ele não especificou quem são essas pessoas, mas, né, não falou que seriam mulheres. Mas ficou aí a dupla interpretação. Ainda no rancho, gente, os peões comentam sim que perceberam que o Shaya ficou mais acuado no jogo. Já os peões também do rancho acreditam que Gabi Hispanic e Yoná tem um jogo muito diferente, que a Gabi Hispanic tem um jogo mais acuado e o da Yoná é meio que para fazer um VTzão. Do lado de fora, o Creu aproveitou a oportunidade e pediu desculpas para Gabi Hispanic. O Shaya também pediu desculpas para Gabi Hispanic por tudo o que aconteceu do caos dessa última madrugada. No rancho ainda, a Rayane revelou que vai indicar a Saori para a roça, como eu falei para vocês. E também comentou que o Dudu deixou a Saori chupar o seu pescoço quando ele era fazendeiro, como se a Saori estivesse meio que deixando o Dudu usar ela. Foi isso que ela deu a entender durante esse rancho aí. Bom, gente, durante toda a noite e o final da tarde, o Shaya tentou reunir algumas pessoas para conversar sobre o que aconteceu. O Shaya reuniu, por exemplo, foi atrás da Duda, pediu perdão pra Duda sobre o que aconteceu, sobre o que ele falou. A Duda falou que ela não tem muita troca com o Shaya, que tá tudo bem, fica suave, fica em paz. O Shaya também foi atrás da Rayane pra esclarecer o que aconteceu, também pra pedir desculpas de tudo o que aconteceu. A Rayane falou que ela tá em choque, né, que já aconteceu esse tipo, tudo que aconteceu nesses últimos dias, ela tá em choque porque ela não acreditava na quantidade de coisas que aconteceram. Entre uma das pessoas que o Shaya também chamou pra pedir desculpas tá a Martina, tá? E os dois conversam também sobre um momento em que não foi transmitido pela Record, mas que possivelmente aconteceu há uma ou 2 semanas atrás, que após uma festa, a Martina e o Shaya dormiram juntinhos de conchinha pós-festa.
E aí, gente, essa cena nunca foi exibida pela Record. E a Martina contou que se sentiu desmerecida pela forma que o Shaya contou no quarto sobre essa cena aí da conchinha, tá? Ela disse que não gostou porque estava envolvendo ela e ela não estava presente no momento em que o Shaya estava comentando sobre ela. Vale lembrar, gente, que nessa hora o Shaya até disse no quarto que não queria se envolver com esse tipo de garota não, disse o Shaya para os participantes. Isso aconteceu, gente, antes da festa, tá? Faz um tempo aí. A Martina, inclusive, disse que não gostou da forma que foi comentado sobre a conchinha dos dois, porque a Martina disse que não foi só tipo uma dormida um de um lado, outro do outro. Que teve o quê? Teve carícia, teve toque, teve carinho, teve mão com a mão e tudo mais. Que não foi apenas só, tipo, vamos dormir. Cada um deitou para um lado e foi dormir. Não foi isso, não. Tamires e Gabi Spanik conversam sobre Fernando e as duas concordam que sim, querem o Fernando fora do jogo e que mesmo depois de tudo que o Shaya fez e o que o Gui fez nessa última madrugada, as duas concordam que o voto tem que permanecer no Fernando e elas estão irredutíveis e não vão mais votar em mais ninguém. A Tamires inclusive diz que perto do que o Fernando fez, não, que o que o Shaya fez não é nem próximo perto do que o Fernando fez. Tamires e Spanik comentam sobre a postura da Ioná dentro do jogo e acreditam que ela é muito incoerente. A própria Gabi Spanik também percebeu que tem atitudes da Ioná que é incoerente. E a Tamires disse que a Ioná meio que quis aparecer para fazer comida e no final das contas ela até queimou arroz, ou seja, ela fala que tá tentando fazer comida para todo mundo, mas se ela queimou arroz, ela mesma tá desperdiçando comida. É meio que contraditório, tá? Seguindo aqui, gente, na casinha da árvore, olha só. O pessoal fez um brigadeiro e Mesquita foi lá na casinha da árvore para experimentar um pouco desse brigadeiro. Mas teve uma falhinha aí do Mesquita que chamou muita atenção da internet. Vou colocar a fala aqui do Mesquita. Bom, são duas falas, na verdade, tá? A primeira é essa daqui. Saori falou que o Mesquita tem cisma com o Matheus e não precisava discutir com o Matheus. Ele disse o seguinte, ó. O Mesquita, não tenho cisma com o Matheus não. Só acho que as atitudes dele me incomodam e eu vou me manifestar. Não se aponta arma nem brincando na cabeça de ninguém, disse o Mesquita. O Matheus apontou arma? Bom, eu levei um choque e os peões ali também levaram. O Mesquita se justificou dizendo que o Matheus, na hora de comentar, brigar, ele fez um gesto assim meio que de arma assim, e por isso que o Mesquita pegou ranço do Matheus. Gente, eu juro. Matheus com arma. Mesquita deu uma exagerada, né? Olha só, na hora de limpar a boquinha do Mesquita, a Duda passou um paninho na boca dele depois dele comer o brigadeiro. A Duda tá flertando com o Mesquita também, tá? E daqui a pouco vocês vão ver também, gente. Ai, na verdade, a Duda não tá meio que namorando o Matheus. Ela tá meio que curtindo uma amizade colorida. Pois é. Ainda na casinha da árvore, olha só quem chega, gente. O Dudu. E ele chega falando que chegou pra regar as plantinhas da casinha da árvore. Gabi. Trouxe água para regar algumas plantas que aqui estão. Começo por qual? Por essa. Só tem uma ultimamente. O resto tudo tá no Qual mandado. foi, meu parceiro? Eu sou planta Eu não do- sou, não. Aí a Saori, eu não sou planta não, disse a Saori pro Dudu. Bom, vamos lá, temos mais coisas para comentar. Falta o seu like, tá? Por favor, deixa o seu like aí, é muito importante a sua participação. Seguindo aqui, gente, Tamires disse que Fernando aproveitou da situação do Shaya para se dar como se ele fosse o protetor das mulheres. A Tamires comenta, inclusive, alguns momentos em que o Fernando chegou, inclusive, para Carol e apoiou a Carol, falando que o Guilherme estava errado na situação. Então, sim, segundo Tamires, o Fernando quer dar uma reviravolta no jogo e reverter os votos que estavam contra ele. Carol comenta que Matheus vai acabar estragando o jogo da Duda. Por quê? Porque, segundo Carol, o Matheus acaba falando algumas coisas que são desnecessárias e acaba que ele não se posiciona como deveria se posicionar e já até acabou mentindo para a Duda. Isso é referente
ao infiltrado, tá? Que o Matheus não revelou qual era o infiltrado e depois acabou não voltando com o grupo, mas isso foi na primeira semana, nós já estamos na terceira. Acho que seria interessante o disco já virar. A Carol falou o seguinte, era melhor ficar como tava antes, paquerava um pouquinho aqui e ali. E tudo a Duda defende o Matheus também. E o Matheus tem hora que tem umas coisas tão erradas, né, Saori? E a Saori respondeu, você viu com Creu? Ela vai atacando a pessoa para defender o Matheus. E o Matheus nem se defende. A Duda defende o Matheus. E o Matheus não se defende, disse a Saori. A Tamires comunicou aos participantes do grupinho que ela e Gabi vão manter o voto em Fernando depois de tudo o que aconteceu, principalmente do que o Fernando fez no programa ao vivo, depois de jogar água na cara da Tamires. Depois que o grupinho acabou cada um indo para um lado, gente, elas decidiram conversar com a Ioná. E foi lá, gente, a Kate e a Duda conversar. Só que na hora que elas conversam com a Ioná, a Duda tem um atrito com a Ioná por causa do almoço. A Duda, gente, no meio da hora de fazer as amizades ali, fazer as pazes, ela disse o seguinte, quando for assim, Ioná, só tenta comunicar, né, na hora de você fazer comida, para não desperdiçar comida. Aí a Ioná se revoltou e falou, não foi questão de desperdício não, foi a minha vontade de querer fazer para todos, não bota a palavra na minha boca não, tá? Eu não fiz com intenção de desperdício não. E a Duda responde, eu não estou colocando palavra na sua boca, porque eu estou falando que eu acho que o arroz queimado é desperdício. E a Ioná respondeu, se eu tivesse feito só pra mim, vocês estariam me acuando, falando que eu sou egoísta, eu fiz pra todo mundo, é que não deu certo, não foi desperdício não. Aí a Duda respondeu, é uma conversa normal, cara, para de achar que em toda conversa estão tentando te atacar, disse a Duda pra Ioná, e a Duda em seguida saiu ali de perto da Ioná, porque a Ioná já tava se estressando. Voltando pra casinha da árvore, gente, a Carol disse que não é hora de votar em Fernando, mas Saori e Duda discordam, dizendo que Fernando sim teria que ir para a roça. Seguindo uma conversa entre elas, gente, a Carol disse, o Will é um que se a gente jogar na roça, ele sai, porque ele não faz nada. A Saori comenta, realmente não faz nada, ele é um chato. E a Duda diz, eu acho que o Gui também caindo na roça, ele sai. E a Carol termina falando o seguinte, bom, o Gui não faz nada, o Will não faz nada, o Mesquita não faz nada, tem muita gente que não faz nada. Sempre quis votarem na Renata e ninguém quis ir comigo. Na minha opinião, quem ali não faz nada é o Gui, o Will, a Michelle também. Tem que ir testando essa galera. Não pode martelar uma pessoa só, porque parece que é perseguição, disse a Carol. Além disso, a Carol disse que tem outros participantes que não fazem nada e podem bater na roça, assim como o Toninho também. Pois é. A conversa ainda segue sobre quais participantes são interessantes para ir para a roça, porém, eles ainda não chegam em um acordo. A Carol diz o seguinte, que Michelle é uma que se bater sai direto também, e segundo a opinião dela, como estão falando, eu vou fazer o que vocês estão falando. E segundo a opinião dela, a Michelle pode cair na roça que bate na roça e sai, mas que ela vai agora seguir o que o grupo está falando para quem eles vão direcionar um voto e não, ela não vai votar sozinha. Duda disse que não confia 100% no Matheus e disse que está aproveitando o Matheus, essa amizade colorida, porque não tem nada para fazer ali na fazenda. Ela disse inclusive que foi bom ela ter ido para a baia porque ela acabou se distanciando um pouco do Matheus. Ela estava muito falando com o Matheus, agarrado com o Matheus, conversando com o Matheus 24 horas. E essa baia deu uma distanciada. Ela disse o seguinte, se eu tivesse com o Matheus na roça, eu vetaria o Matheus, porque eu sei que o Matheus é bom de prova. Estou me divertindo com ele, mas em relação ao jogo, bom, jogo é jogo. E o jogo é individual, disse a Duda sobre o Matheus. Outras participantes da casinha da árvore, como a Saori e a Kate, também concordam em vetar o Matheus, porque acreditam que o Matheus é muito bom de prova. A Duda inclusive diz que nessa questão dela com o Matheus, ela meio que se faz de desligada e aproveita a conchinha. Duda também comentou que foi bom ter ficado um tempo na baia, longe do Matheus, para não ficar muito agarrada a ele. Carol diz que confia mais em Wallace do que no Matheus, porque o Matheus acabou já, de certa forma, meio que traindo eles quando mudou o voto de última hora na roça. Por incrível que pareça, Carol acredita mais no Wallace do que no Matheus. E olha só quem aparece na casinha da árvore. O Wallace. O Wallace conversa, eles começam a falar sobre polêmicas de cada um dos peões. E aparentemente só a Saori sabe qual que é a polêmica do Wallace, tá? Pra quem não sabe, a polêmica do Wallace aqui fora é que o Wallace namorou a Milady Mihai, né? Que foi da Fazenda 13, a Milady. E pra quem não sabe, gente, a Milady se revoltou com o Wallace a ponto de picotar a roupa dele após o término
em 2019. Bom, Duda questiona se o Nizam ainda vai se descontrolar dentro do programa porque ele tá muito quietinho na dele, e é verdade, tá muito quietinho mesmo. E a Duda falou o seguinte sobre a Rayane: uma coisa que me irrita é que ela não consegue ler direito quando aparece a mensagem na sala para a fazendeira ler, ela não sabe ler, e é verdade. Bom, a Carol falou o seguinte: vamos dar uma salva de palmas para nossa família brasileira que nós amamos. Por quê, gente? Porque hoje a gente entregou entretenimento, mesmo em clima de velório que essa casa estava. A Carol foi conversar com o Alas ali no Mirante, e a Carol pretende confrontar o Shaya para saber se ele realmente assume que foi o Guilherme que bagunçou a sua cama. A Carol inclusive fala pro Alas que descobriu que o Guilherme bagunçou a cama e que na verdade o Shaya foi a pessoa que tentou arrumar a cama, e foi isso mesmo que aconteceu. Carol diz que Tamires tem muita chance de ser eliminada também, assim como o Fernando. Isso mesmo, gente. A Carol falou o seguinte: as meninas querem votar no Fernando, mas eu acho burrice, porque o Fernando não sai agora. Até porque a Tamires também errou. E pra mim, a Tamires sai também, disse a Carol pro Wallace. Pois é sempre cobra comendo cobra na fazenda. O Wallace diz que não vai mais salvar Yoná no Resta 1. E pra Carol, Yoná tem uma síndrome de estrelismo e que possivelmente não é uma pessoa confiável na opinião dela. Carol então disse o seguinte sobre não querer votar no Fernando: é que o Fernando não sai. Ele é um dos protagonistas do jogo, disse a Carol pro Wallace. Já na opinião do Wallace, o Guilherme teve um erro que foi maior do que o erro do Fernando, que jogou só água na cara da Tamires, e o que o Guilherme falou sobre a Carol, falando que a Carol é mina do job, é pior do que o Fernando fez. Já a Carol diz que não vai priorizar daqui pra frente Yoná, Dudu e Tamires, pois já demonstraram que não são confiáveis dentro do jogo. O Wallace falou o seguinte: bom, eu percebo que eles não estão aqui pra jogar, estão aqui pra causar atrito. A Carol responde: o que me chateou no caso da Tamires foi ela me chamar de mentirosa. Tá com a gente em tudo, mas não é minha prioridade. E também não é um pódio, não é meu pódio. E vai ter um momento que eu vou ter que deixar bem claro isso pra ela. O Wallace então sugere que Carol tente entrar no subconsciente da Rayane para tentar fazer com que a Rayane indique o Guilherme pra roça, já que a Rayane deu a entender que o errado da história, né, dessa briga da Carol com o Guilherme, é o próprio Guilherme. Vale lembrar que na fazendeira já falou que vai indicar a Saori. Bom, a Tamires disse que ainda vai expor a Mukura, que seria a Martina, pelo que ela falou sobre o Shaya. Só para contextualizar, gente, a Tamires está conversando com o Dudu e, segundo a Tamires, gente, a Martina disse que depois que teve toda a confusão do Shaya da madrugada aí, a Martina soltou para casa, né, sem o Shaya saber, mas soltou para casa, que não ficou com o Shaya e não beijou o Shaya por livramento de Deus. É isso mesmo. A Tamires falou que vai chamar o Shaya para em algum momento soltar essa, de que a Martina disse que não beijou o Shaya e não ficou com o Shaya por um livramento de Deus. É cobra comendo cobra, e esse é o nosso resuminho, gente. Espero que vocês tenham curtido, tá, gente? Para ter mais novidades sobre a Fazenda, se inscrevam no canal. Nossa quantidade de inscritos só vem aumentando. Coloca aí na tela quantos inscritos nós temos nesse momento. Nesse momento temos aqui 104.743 inscritos. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal para apoiar meu conteúdo. E eu volto em breve com novidades de A Fazenda 17. Até a próxima. Fui!